Vamos falar de contabilidade? Contabilidade não é assunto chato, nem papo de gente velha. Contabilidade move os negócios e pode transformar a sua vida financeira. Hoje estamos com o João Isaías, que é CEO do grupo João Isaías. Além disso, ele também é contador, advogado e corretor de imóveis. Ele tem uma história super interessante para contar pra gente. João, conta um pouquinho pra gente como é que começou a sua história com a contabilidade. A gente sabe que veio, do seu pai, que seu pai também foi contador. Então conta um pouquinho dessa história pra gente. Tudo começou com meu pai. Ele morava em Santo Amaro e trabalhava com meu avô, que tinha um galpão onde ele curtia couro. E meu pai ajudava ele, transportava isso em lombo de burro para os saveiros lá em Propriá. E meu pai tinha interesse em crescer, então ele recebeu uma foto de um tio, e nessa foto ele achou que o tio estava bem no Rio. Disse, vou para a casa de meu tio e lá eu vou conseguir estudar e vou conseguir ser alguém na vida. E ele chegando no Rio de Janeiro, na verdade o tio era um jogador, morava numa favela, e meu pai resolveu enfrentar tudo aquilo e não quis voltar de maneira nenhuma. E aí ele começou a estudar pela noite e trabalhar como servente de pedreiro durante o dia. Dormia embaixo de uma mesa, numa esteira, porque o barraco era pequenininho no morro, e ele foi enfrentando isso. E um tempo depois surgiu uma vaga no porto de estivador, e que ganhava mais um pouco, e ele passou a trabalhar no porto como estivador e fazendo o curso de guarda-livros, curso técnico de guarda-livros, que hoje é o técnico em contabilidade, à noite. E lá no porto ele conheceu um português que tinha uma empresa que importava produtos aqui para o Brasil. E ele começou a auxiliar o português com algumas orientações. E assim que ele concluiu o curso técnico de guarda-livros, o português chamou ele para trabalhar como guarda-livros dessa distribuidora, dessa importadora. Tempos depois, meu pai desenvolvendo um trabalho muito bom, muito organizado, como ele sempre foi organizado, ele era muito detalhista nas coisas. Até a caligrafia dele parece um desenho, era a coisa mais linda do mundo, muito bem arrumada. E aí ele era econômico, ele sempre guardava o dinheiro dele, ele sempre tinha as economias dele. E o sócio, ou o patrão dele, teve uma dificuldade financeira na empresa, por conta dos filhos que gastavam muito, só viviam curtindo no Rio de Janeiro. E meu pai disse que tinha uma reserva que podia ajudá-lo. E ele disse que já estava muito velho e que não queria mais ficar à frente da empresa. Queria um sócio. E se meu pai quisesse entrar como sócio dele, ele permitiria que ele colocasse o dinheiro na empresa, mas do contrário ele não aceitaria. E aí meu pai se associou a ele, entrou como guarda-livros e saiu como sócio dessa importadora. Ele passou 27 anos no Rio, e aí foi quando o sócio veio a óbito. E os filhos achavam que conseguiriam tocar aquilo ali sozinho e pediram para meu pai colocar um valor na parte dele. E que não queria a sociedade com meu pai, porque meu pai controlava os filhos do sócio, os gastos. Então os filhos do sócio não gostavam dele. E quando o sócio faleceu, os filhos disseram, agora é a hora da gente tirar esse cara daqui. E aí tiraram meu pai, e, na verdade, compraram a parte de meu pai, pagaram tudo direitinho. E meu pai resolveu vir para Sergipe, que o sonho dele sempre foi ir para a atividade rural. Chegando aqui em Sergipe, ele se associou ao cunhado e montaram as lojas Riachuelo, que não é essa Riachuelo de hoje, era uma outra. E tempos depois, eles romperam a sociedade e ele comprou o Ponto Novo, que era uma propriedade dele, e a Soledade. E lá ele montou a criação de gados, tanto na Soledade quanto aí no Ponto Novo.
Mas aí ele começou a ter alguns problemas que o gado começou a morrer. E tentou investigar isso e ninguém conseguia saber a causa. Depois um prático que trabalhava numa fazenda, meu pai levou lá e ele fez uma autópsia, abriu o animal e encontrou, nos animais que estavam mortos, encontrou o caroço dessa fruta, né? Encontrou essa fruta. Então saiu procurando essa árvore, encontrou essa árvore e isolaram essa árvore que tinha e daí o gado não morreu mais. Aí cortaram a árvore, isolaram o gado também dessa pastagem. Mas só que aí ele tinha entrado numa situação financeira muito difícil. Ele não conseguia manter os colaboradores dele, né? E manter também a gente no Colégio Salvador, que a gente estudava, éramos 3 e ele não conseguia manter isso, né? Então ele escolheu por manter a gente no colégio e tirar os colaboradores. E aí colocou todos nós para trabalhar, junto com ele, né? Eu tinha 8, 9 anos, quando a gente acordava cedo para cortar capim, tirar leite, limpar o curral. E meu pai, era interessante que ele organizava aquilo de tal forma que era como se ele, a nível de hoje eu dizia, ele criava todos os procedimentos e botava em ação e tudo dava certo. E eu via aquilo ali e achava aquilo interessante. Por mais que para mim fosse difícil acordar 3 horas da manhã para ir fazer esse trabalho, 7 horas da manhã a gente já estava no Colégio Salvador, tomado café, com leite entregue, com todo o trabalho pronto. Isso para uma criança de 8, 9 anos era muito difícil. Mas foi muito bom que eu aprendi com ele, ver tudo isso e aprendi também como ele passou por toda essa dificuldade de cabeça erguida, simplesmente ele cortando aquilo que ele poderia cortar para a atividade não parar e continuar dando resultados, né? E foi muito bom aprender isso com ele. E ele tem uma frase, né, que planejamento e organização são fundamentais para você chegar num resultado. E você comenta também, muitas vezes, que ele já fazia naquela época conversões alimentares de frango, já fechava caixas diárias. Aí quando a gente, após essa dificuldade que ele passou, ele já começou a juntar um dinheirinho e aí contratou um colaborador, apenas um colaborador, o que já folgou um pouco para a gente. E aí ele visitando minha mãe, uma amiga de minha mãe, disse que tinha um conhecido que estava criando frangos em estância. E aí num domingo nós fomos visitar. E meu pai gostou, comprou 300 pintinhos e a gente criou esses 300 pintinhos, né? E o resultado disso foi fantástico, né? Deu um resultado financeiro muito grande. E aí meu pai, com a gente, improvisou no curral, vendeu o gado que tinha, né? O resto do gado que tinha. Ele também já tinha entrado com loteamento de terra, né? Que já tinha loteado aí o Ponto Novo, ali a Luzia, tá, o Ponto Novo. Já estava vendendo os lotes de terrenos aí na Luzia. E aí a gente começou, dividiu vários galpões de madeira dentro do estábulo, como se fosse tapumes, né? Foram feitos. E começamos a criar esses lotes de frango lá. E aquilo começou a dar um resultado muito bom, até que a conversão alimentar, porque ele fazia esse controle, né? Ele sabia quanto entrou de frango, quanto o frango comeu, quanto produziu de carne, então ele calculava tudo isso. E aí ele notou que essa conversão alimentar começou a cair. E conversando com outros produtores, ele percebeu que era porque ele estava criando todas as idades juntas. Então aquilo aumentava a transmissão de doença de uma para outra e a conversão alimentar caía. Aí ele começou a construir galpões, né? Nessa época que ele começou a construir galpões, foi interessante que foi quando eu também percebi que existiam oportunidades que eu podia ganhar dinheiro, né? Eu via aqueles trabalhadores no horário de meio-dia comendo farinha, né, com um pedaço de jabá, na época, né, se chamava jabá, que é a carne seca, né? E aquilo ali, eu olhava para aquilo e eu digo, cara, se eles comessem ali um guanhamuzinho, um preazinho, ficaria bem mais legal para eles. Aí eu comecei a armar a ratoeira e a pegar preá com aratacas e vender para esses próprios
trabalhadores que estavam fazendo os galpões, né? Você começou um negócio dentro do negócio do seu meu pai. E aquilo foi muito interessante porque quando chegava no sábado eu tinha aquilo tudo controlado, quanto eu vendi, tudo certinho. E na hora que meu pai ia fazer o pagamento, eu já pegava o meu dinheiro, já recebia aquilo ali, né? E eu também fazia dinheiro que eu catava manga no sítio, né, na propriedade. E eu ia dia de sábado, que era o dia que eu tinha folga, e o domingo. Com 10 anos eu já estava dirigindo, 11 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. E eu pegava a manga, vinha aqui para a Rua Santa Rosa ou para a feirinha das oficinas ali no Siqueira Campos, botava o cesto lá no meio da rua e vendia as mangas todas, pegava o dinheiro e botava no bolso e ia embora, né? Então a gente já começou, a partir daí eu já comecei a procurar um espaço também para crescer, né? Porque eu vi meu pai fazer isso, meu pai contava essa história, que ele saiu do negócio do pai para criar o negócio dele. Então acho que eu acabei fazendo a mesma coisa. Ou seja, suas primeiras experiências em administração foi dentro do negócio do seu próprio pai. E você comenta também, né, que até o frango que seu pai vendia, você também comprava dele. Ia vender nas feiras. Ia vender nas feiras. Isso. E como é que começou esse seu interesse pela contabilidade? Em que momento você viu assim, eu tenho que seguir esse rumo? Tá. Como meu pai era uma pessoa muito organizada, e ele controlava tudo, todos os custos, todas as despesas, quanto ele gastava para produzir cada coisa, inclusive as despesas pessoais de casa, feira, mercadinho, tudo ele controlava, tudo ele tinha anotado, ele sabia os caixas que vinham dos abatedouros, que ele tinha 4 abatedouros de frango. Ele fechava esses caixas todo dia, controlava tudo isso. E eu comecei a ajudá-lo, porque eu gostava daquilo ali, né? E ele começou a ver que eu fazia aquilo ali muito bem e que ele podia delegar todo esse trabalho para mim e ele ficar tranquilo. E ele começou a fazer isso, começou a passar isso para mim. E eu comecei a ficar em contato com a contadora dele. Então todas as informações, documentos que a contadora precisava eram passadas por mim. E tudo que vinha da contadora era conferido por mim. E eu fazia economia, Universidade de Economia, e como despertou o gosto pela contabilidade aí, eu administrando isso, eu mudei meu curso para contabilidade. Foi daí que eu fiz a contabilidade. E você também tem, né, nas suas falas, você sempre fala que seu foco é resolver problemas, né? Por que você tem esse sentimento forte em você? Como é que começou isso? Meu pai era ele sempre controlou tudo, ele sempre dizia pra gente, quando eu tinha um problema que eu tentava a primeira vez, eu não conseguia resolver, ele dizia, quando você pegar um problema, olhe para ele, bote a mão a primeira vez, bote a segunda, bote a terceira, bote 1000 vezes se for preciso, você vai encontrar a solução, basta dar atenção ao problema. Então, nunca um cliente chegou para mim com um problema para eu não ter solução para o problema dele. Tem que ter uma solução. De alguma maneira a gente vai resolver. Que a gente não consiga resolver o 100%, mas 99,9% a gente tem que resolver. Então eu sempre fui focado em fazer isso, né? E graças a Deus eu sempre passei isso para todos os colaboradores da gente. Diariamente eu passo isso. Toda essa habilidade de focar em resolver problemas, que vem de meu pai, que ensinou isso para mim, né? Eu também tive experiência com várias empresas, que eu, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo. Desde quando criança que eu pegava pré-A isso, que já era uma atividade empresarial, né? Embora não registrada, né? Mas era uma atividade empresarial. E eu também criei lá dentro da propriedade, eu criava porco, eu vendia os porcos, eu comecei a criar abelha, né? A atividade de apicultura. Essa foi a primeira atividade registrada minha, né? Também montei uma segunda empresa que foi de aluguel de carros à vela, que ficava na porta do Hotel Parque dos Coqueiros, na areia da praia, e do Aracaju Praia Hotel, que eram alugados para turistas. E todas essas duas empresas foram vendidas em operação e com lucro, todas elas, né? De carros à velas eu vendi para um sócio, foi a única que eu tive sócio.
E a de apicultura eu vendi para seu Josevaldo da Granja do Pina, que funciona lá até hoje, né? Essa empresa ainda funciona com ele, polinizando os coqueiros da plantação que ele tem lá no Porto do Cavalo. Também eu tive uma distribuidora de livros, né? Que eu tive vários problemas e aí eu tive uma dificuldade financeira muito grande nessa época com a distribuidora de livros. Mas como eu presenciei o equilíbrio, a organização que meu pai teve na época que ele teve o problema com gado, eu também segui. Inicialmente eu me desesperei com aquilo, mas depois eu comecei a lembrar tudo que meu pai fez naquela época, o equilíbrio emocional que ele teve e conseguiu conduzir aquilo ali e resolver aquele problema. E graças a Deus eu consegui resolver todos os problemas da distribuidora de livros e vendi a distribuidora de livros em operação e dando lucro, dando resultado. Me conte também um pouquinho da sua história na contabilidade, né? Depois, quais as principais dificuldades que você encontrou inicialmente, como foi montar esse negócio e seguir esse caminho também? Quando eu comecei a estagiar, eu ainda estava terminando o curso superior, contabilidade, eu comecei a verificar que a contabilidade, na verdade, a gente recebia alguns documentos dos clientes, fazia a folha de pagamento, mas nenhum cliente tinha interesse na escrituração contábil. E eu coloquei aquilo como meta, eu vou montar um escritório, mas um escritório que faça a parte fiscal, pessoal e a parte contábil. Como eu sempre fiz, eu nunca deixei de fazer contabilidade de nenhum cliente nosso. Todos os nossos clientes nós fizemos a contabilidade. E eu sempre pensei em focar, em levar informação para que o cliente tome a decisão com essas informações. E a gente sempre focou isso na contabilidade. Eu tive muita dificuldade quando eu montei o escritório, porque eu quis me desvincular das atividades da minha família. E eu queria montar meu próprio negócio, sozinho e sem a ajuda de meu pai. Assim como meu pai fez. E aí eu montei o escritório com pouco capital e pela manhã eu ficava no meu escritório com poucos clientes, à tarde eu ficava estagiando no escritório de contabilidade e à noite eu ia para o distrito industrial, porque na época eu não tive condições de comprar computador, o computador era cotado em dólar naquela época, era vendido em dólar aqui no Brasil. E aí eu planilhava aqueles lançamentos contábeis e ia para o Distrito Industrial à noite para jogar todas essas informações no computador, tirar os relatórios, no outro dia eu conferia, à noite eu voltava com as correções e fechava a contabilidade. Isso levou, acho que 3 ou 4 anos mais ou menos nesse trabalho, eu fazendo tudo sozinho, só com um ajudante. E hoje você saiu da atividade rural, que já era um negócio pronto, relativamente pronto na sua família, né? Passou por todas essas experiências e hoje você já é CEO de 5 empresas, né? Então a gente veio hoje mostrar para vocês que as dificuldades elas existem, né? Mas que se você colocar, como ele falou e como o pai dele falava, se você colocar a mão no problema 1, 2, 3 vezes, você também vai conseguir resolver. Então nós encerramos hoje por aqui essa experiência vasta que o João tem em administração de negócios, para vocês terem um pouquinho dessa habilidade também, para ele passar um pouquinho dessa habilidade para vocês.